Meu peito doía embaixo das bandagens, a cabeça coçava na peruca e corria suor pelas minhas pernas. Bosta, eu preciso que alguém goste de mim assim? Eu quase podia ouvir Ana e Jéssica rindo de mim. Ana e Jéssica são minhas amigas. Inventamos um jogo para nos salvar do tédio. Antes do ano novo, puxamos canudinhos e o perdedor executa as tarefas de suas amigas durante todo o ano. Mas não é apenas um jogo, as apostas são sempre altas. E eu perdi dessa vez. As meninas vão me ferrar. Ana vai querer vingança pra época que eu a proibi de raspar as pernas durante 3 meses e Jéssica pelo desafio em que ela ia passar a temporada na praia com uma barriga falsa. Elas não aguentaram lidar com isso, mas o que surgiu foi demais. Minhas amigas queriam que eu seduzisse 30 homens gays em 1 mês. Nem gente hétero se apaixona por mim, porque eu não sou, tão feminina como as minhas amigas. E eu sempre fui tímida sobre isso. Embora eu tenha que ser um cara pra seduzir um cara, então isso deve ajudar. Eu pedi às meninas pra mudar a tarefa e no final decidimos que eu não faria 30 homens gays se apaixonarem por mim. Apenas um, mas não qualquer um, mas o próprio Peter Luckins, um estilista famoso. As meninas acrescentaram que um beijo normal não seria suficiente, eu tinha que ter uma declaração de amor. Eu só tinha 7 dias. Se tudo der certo, Ana vai me dar um Mini Cooper e a Jéssica vai me dar uma viagem pra Bali. Mas se eu perder, eu vou dizer adeus para as economias que eu coletei durante 5 anos. É claro que eu aceito o desafio. Eu amo desafios, sejam de matemática ou relacionamento com um cara gay. Peter relaxava no clube mais elegante da cidade. É muito difícil pessoas comuns chegarem lá, então as meninas e eu fingimos ser trabalhadoras na cozinha. A gente precisava entrar de algum jeito. Ana foi como ela mesma. Enquanto ela estava flertando com um segurança, Jéssica e eu deslizamos para dentro. Nos trocamos em um banheiro e as meninas colocaram a roupa de frio e eu usava calças e uma camisa que implorei pro meu primo. Eu tava horrível e estava começando a me arrepender um pouco de me envolver. Eu tentei usar vestidos e saias e agora eu vi um cara no espelho. Mas um desafio é um desafio. Eu esperava que esse tal Peter gostasse de mim, pelo menos. No clube, Ana brincou dizendo que eu ficava bonito como um garoto e se Peter me mandasse embora, eu podia levá-la pra casa. Vai sonhando. Peter estava no bar. Meu joelho estava fraco. Eu nunca fui sozinha conhecer um cara. Muito menos vestida assim. Eu fui até Pedro e ofereci um coquetel. E então eu percebi com horror que eu tava falando com a minha voz normal. Eu espero que ele não tenha ouvido. Tava barulhento, então eu limpei minha garganta e repeti a frase. Peter me deu um olhar frio. Aposto que ele ouve isso sempre. Peter disse que coquetéis eram para garotas e caras reais bebem absinto puro. Como Van Gogh, eu soltei. E aí Peter se interessou. De repente ele perguntou em qual cidade Van Gogh realizou sua primeira exposição. Em Paris, respondi sem hesitar, em 1901. Ele não parecia esperar a resposta certa. Eu me senti eufórica. A arte é minha paixão e eu estava sempre presa em galerias de arte. Mas, de repente, Peter me interrompeu, dizendo que eu não deveria prestar atenção só para os artistas, mas também para o meu próprio estilo. E aí ele se virou. Ele não ia continuar a conversa, então eu tive que sair. Mas tá tudo bem. Foi apenas nossa primeira tentativa, eu não ia desistir. Durante a noite eu fiz um plano. Eu criei uma conta para minha nova identidade, John, e segui Peter em todas as redes sociais. Felizmente, subcelebridades narcisistas como ele sempre marcam seus lugares favoritos. Dessa vez eu pedi pro meu primo roupas elegantes. Eu disse que ia tocar em uma peça. Passei o dia inteiro tentando chamar a atenção de Peter, mas dava cada vez mais errado. Eles não me deixaram ir pra academia sem tênis e roupas especiais. No supermercado, Peter estava concentrado em escolher os alimentos. Tentei falar com ele, mas ele nem sequer olhou pra mim. Meu plano estava caindo aos pedaços. Em desespero, eu decidi me jogar debaixo das rodas do seu carro, mas uma velha senhora me pegou pelo braço e o seu carro eventualmente passou por mim. Eu não sei mais o que fazer. Cansada, eu entrei na lanchonete mais próxima. A procura foi muito desgastante, eu estava com fome. Mas assim que eu dei uma mordida, Peter apareceu na porta. Ele me olhou com surpresa e tirou os fones de ouvido. É por isso que ele não me ouve. Ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu só estava tentando mastigar meu cachorro quente para responder. Peter estava impressionado. Na minha emoção, eu esqueci de tudo que eu poderia falar. Peter percebeu isso e já ia saindo. Ele estava usando uma camiseta com o logotipo de um time de basquete famoso. E para mantê-lo, eu deixei escapar a primeira coisa que me veio à mente. Eu o convidei para ver a próxima partida. Peter olhou para mim incrédulo.
Afinal de contas, a próxima partida é hoje. E ele não conseguiu bilhetes, porque ele iria se tivesse conseguido. A bilheteria do estádio riu de mim. Quem compra bilhetes 3 horas antes de um jogo lendário? Eu tentei subornar o porteiro, mas não tinha nenhuma chance. Não tinha bilhetes. Eu andei nervosamente no meio da multidão de fãs. Talvez alguém tivesse um bilhete extra. Finalmente eu encontrei uma pessoa e ela concordou em me ajudar. Fui salva. Mas assim que eu tirei o dinheiro, uma algema fechou na minha mão. Ele, na verdade, era um policial disfarçado e ele pensou que eu era um traficante. Como se isso não fosse suficiente. É assim que eu terminei com a polícia. Eu tive que pedir ao meu primo para me pegar. Ele ficou chocado, mas menti que era parte da preparação pro jogo. Eu tava livre, mas isso não resolvia o problema principal. Tinha 1 hora para começar a partida e eu ainda não tinha conseguido encontrar bilhetes. A única pessoa que poderia ajudar era a Jéssica. Ela tinha conexões em todos os lugares. Dei um passo desesperado, liguei e disse que eu iria recusar a viagem para Bali se ela tivesse 2 bilhetes. Meia hora mais tarde, ela tinha os cartões de convite para Peter e para mim. Eu o encontrei no estádio e encontrei a Ana lá. Eu não sabia que ela era fã de basquete. Mas Ana disse que ela amava partidas e pediu um ingresso de alguém também. Enquanto eu tava comprando lanches, eu fui provocada e quase exposta. Alguns caras na fila me disseram: "Ei, garoto, suas roupas são apertadas como as de uma mulher. Desfile de moda é no outro prédio." Eu tive que sair o mais rápido possível. Quando voltei, Ana estava sentada do lado de Pedro e meu assento ficava 2 fileiras para cima. Parecia que Ana estava pronta para fazer qualquer coisa para ficar com o carro. Depois de me despedir da Coca e do hot dog, eu troquei com um homem e fiquei no assento ao lado de Peter. Ana estava furiosa comigo. Ela brincou que eu tinha feito a coisa certa dando hot dog, afinal a última vez eu vomitei na roda gigante na cabine debaixo da nossa. Quase queimei de vergonha. Mas Peter respondeu que ele já esteve na mesma situação. Ele colocou o braço em volta de mim. Após a partida, Peter se ofereceu para me acompanhar. Estávamos caminhando ao longo da barricada e eu até pensei por um segundo que poderíamos nos tornar um casal comum. Estranhamente, eu me senti feminina em torno dele, mesmo na minha forma masculina. Isso nunca me aconteceu antes. E em seguida, voou uma gaivota sobre a minha orelha. O pássaro desarrumou minha peruca com a asa. Peter espantou ele, um verdadeiro cavalheiro. Corri pra consertar para que Peter não visse. Eu tava de saco cheio. Peter era um grande cara. Eu queria tanto contar a verdade, mas restavam apenas 3 dias pro fim do desafio. Mas será que eu queria ganhar por mentir? Trocamos números e Peter aceitou minha oferta de jantar. Será que ele realmente gosta de mim? Quer dizer, John, do meu teatro? Mas no dia seguinte, no restaurante, eu esperei ele por 1 hora. Ele não apareceu. Ele não atendia o telefone também. Decidiu fugir? Corri pra casa dele e comecei a bater na porta. Eu vi uma luz na janela e gritei que não sairia até que nós conversássemos. Peter abriu, mas me disse pra sair. Ele sabia sobre a nossa aposta suja. Ana disse a ele quem eu realmente era. Eu não neguei e tirei a peruca. Tentei explicar que não era sobre o carro ou as ilhas. Eu realmente gostava dele. Com ele, eu finalmente me sentia como uma menina real. Mas ele não quis me ouvir. Ele bateu a porta. Eu nunca me senti tão mal. Então eu decidi sair desse jogo. Me encontrei com as meninas em um café e disse sobre a minha decisão. Ana disse que eu apenas fugi. E foi nojento. Você sabe o que é repugnante? Armar pra uma amiga. Eu disse isso tudo pra Ana. Naquele momento eu me perguntei como eu concordei com esse jogo, com o sentimento das outras pessoas. E então Jéssica gritou de repente que eu tava com medo por causa do dinheiro. Isso é tudo. Eu tava tão desconfortável que eu não conseguia nem dizer nada. Eu só peguei minha bolsa e saí da cafeteria. Naquela noite eu fui pro bar sozinha pela primeira vez em anos. E então eu vi Peter. Aqui, nesse bar, eu não entendi nada. Meus pensamentos estavam todos desordenados. Peter veio até mim e disse que eu tinha ganho a aposta e até mesmo pegou na minha mão. Eu não conseguia respirar de emoção. Eu disse que não tinha mais aposta, que ele poderia ir, eu não precisava mais que ele fingisse. Mas Peter disse que ele realmente estava apaixonado por mim. Por causa do seu trabalho, ele era muitas vezes confundido como gay. E ele não negava, ele não queria que eles se intrometessem em sua vida particular. Mas agora Peter não conseguia esconder seus sentimentos. Ele gostou da minha sinceridade e desenvoltura, e acabou que as camisas masculinas eram mais apropriadas pra mim. Nós conversamos a noite toda. Foi perfeito. E então Peter ofereceu um novo desafio. Quem de nós iria comer mais hot dogs? Em 5 minutos. A oferta foi uma proposta de casamento. Bom, garoto, desafio aceito. Garçom, 50 cachorros quentes, por favor, e traga rápido.